Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente começa o resumo de notícias do bncamazonas.com.br falando de reforma da Previdência, porque as discussões já começam a avançar no Congresso Nacional. E a gente vai para Brasília com o repórter Carlos Eduardo Matos, que acompanha essa reunião da tarde de hoje. Cadu, boa tarde para você, Cadu. Já tem até limitação do debate nos estados, é isso mesmo? Conta pra gente essa história. Exatamente, Daniel Jordano, boa tarde aos amigos que nos acompanham, BNC Amazônia, Facebook. Pois é, Daniel, o dia foi de muito trabalho nas comissões especiais que discutem a reforma trabalhista da Previdência. Na reforma da Previdência foram votados mais de 200 requerimentos que solicitam a presença de especialistas na área previdenciária, sindicalistas, entidades de classe, entre outros setores, para participar dessa discussão que é de nível nacional, né? O debate começa com o governo. Será chamado amanhã, 14 horas, o secretário de Previdência do INSS, Marcelo Caetano, que foi um dos autores da proposta de reforma da Previdência. Agora, Daniel, o ponto de polêmico dessa reunião da comissão hoje foi a rejeição de um requerimento que previa a realização de seminários regionais para que a população de todo o Brasil participasse. O requerimento foi rejeitado por 13 votos a 11 dos 24 deputados presentes. O governo votou pela rejeição da proposta. O deputado Claudernei Avelino, do DEM Amazonas, participou de alguns momentos dessa reunião na comissão hoje, mas durante essa votação ele não estava presente. Isso gerou um grande debate entre a oposição e a bancada do governo, porque para a oposição o governo está fugindo da conversa com a população, já que esse tema, a reforma da Previdência, vai afetar todos os brasileiros. Então o governo está evitando debater o tema com a população. E os assuntos, os debates, ficarão restritos apenas a Brasília. Né? E também na questão da reforma trabalhista, o relator afirmou que o relatório vai ser entregue no dia 4 de maio. Né? Enquanto que, na reforma da Previdência, essa data de 13 de março ou 16 de março, que o relator Arthur Maia, do PPS, ele havia falado, ele acabou abrindo mão dessa data devido a tanta pressão da bancada oposicionista. Né? Agora não existe uma data prevista para fazer a entrega dessa reforma, da reforma da Previdência. Voltando à questão da reforma trabalhista, o que foi decidido hoje na comissão é que, depois de amanhã, quinta-feira, as audiências começam com a presença do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e com o presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Isis Gandra Filho. Daniel. Obrigado, Cadu, pelas informações de Brasília. A gente continua com as informações da capital federal, mas agora falando do FGTS inativo. O governo divulgou hoje as datas para que o contribuinte possa resgatar esse dinheiro, possa resgatar o fundo de garantia inativo. Isso funciona geralmente quando o trabalhador pede a conta, e aí fica aquele dinheiro lá como inativo, e o governo Temer anunciou desde o início do ano que esse dinheiro ia ser liberado. Pois a Caixa Econômica liberou. Vou pedir para o segundo baixar aqui um pouco para você acompanhar aqui no bncamazonas.com.br. Pode baixar um pouquinho mais, porque tem a tabela aqui, essa tabela segue o aniversário do contribuinte, né? Então o dinheiro vai ser liberado a partir do mês que vem até a metade do ano. Então tem essa tabela, você acompanha. Pode lá acessar bncamazonas.com.br para saber da tabela, para conferir com a sua data de aniversário. E aí você não precisa correria agora, né? Não precisa ir à agência da Caixa Econômica agora. Veja direitinho a sua data de nascimento, que aí a partir de quando você tiver entre essas datas, você vai poder lá requerer seu benefício. Então, notícia boa em tempos de crise, né? Essa liberação do FGTS inativo pelo governo federal. A gente muda de assunto agora para falar com Roraima, com os destaques do BNC Roraima. O repórter Luiz Valério está por lá para falar com a gente. Luiz, boa tarde. Tem bastidores da Câmara Municipal de Manaus? Tem vereador querendo anular a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Boa Vista? Conta pra gente como é que está acontecendo isso aí. Boa tarde, Jordano. Boa tarde aos amigos do BNC Roraima. Pois é, está essa polêmica aqui na Câmara Municipal de Boa Vista. Houve no dia 2 de fevereiro uma votação estranha. Alguns vereadores, 4 vereadores, apresentaram um requerimento propondo a recondução imediata do presidente da Câmara,
o vereador Mauricélio Fernandes, e ele acabou sendo eleito por 11 votos a 10. Acontece que esses 10 vereadores que não votaram no Mauricélio se retiraram do plenário em repúdio ao requerimento, e mesmo assim a votação aconteceu. Uma das vereadoras acabou dizendo que o seu voto não foi computado, e mesmo assim ela não foi ouvida. E aí esses 10 vereadores que compõem o chamado G10 estão pedindo a anulação da recondução do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista. Outra questão que eu quero destacar diz respeito a uma movimentação que está acontecendo na Assembleia Legislativa. O governo está negociando, está articulando com os deputados para ter maioria na Assembleia. Se isso acontecer amanhã, que é o primeiro dia da sessão de 2017, é possível que o governo comece o ano com maioria na Assembleia Legislativa, meu caro Jordano. Obrigado, Luiz, pelas informações de Boa Vista. A gente agora começa a falar do Amazonas, a gente começa a falar do preço da tarifa de transporte coletivo, porque fontes da Prefeitura de Manaus estão dizendo que o valor da passagem do transporte coletivo em Manaus deve aumentar. Essa passagem foi reajustada no mês passado de R$ 3,00 para R$ 3,30, já teve muito protesto, e agora tem essa informação de que o prefeito de Manaus, aí, o Arthur, estuda aí um aumento na tarifa, né? E ele tenta colocar a culpa, vamos dizer assim, no governador José Mello. O governo do estado retirou o subsídio das empresas do transporte coletivo. Hoje de manhã, o governador José Mello deu uma resposta, digamos assim, contundente ao prefeito de Manaus. Vamos ouvir. Bom, enquanto o governador deu uma resposta, disse à Rádio Tiradentes que o prefeito tem que tratar de trabalhar. Essas foram as palavras do governador José Mello. Ele deu essa entrevista coletiva hoje de manhã, um evento aqui em Manaus. Portanto, nessa declaração, o governador falou aí, pediu para o prefeito trabalhar para cuidar da vida dele. A palavra do governador foi a seguinte: a gente já tem pronto? Então vamos ouvir o governador falando de forma bem contundente em resposta ao prefeito Arthur. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o prefeito tem mais é que trabalhar, né? Ele ganhou uma eleição dizendo para o povo que ia asfaltar a cidade de Manaus toda. No dia seguinte, ele foi embora, desapareceu. E quando voltou a prejudicar o povo, dizendo que ia aumentar a tarifa do transporte coletivo. Havia um compromisso formal entre a Prefeitura de Manaus e o nosso governo, de que nós daríamos o incentivo do transporte coletivo, do ICMS, desde que a passagem não aumentasse, desde que não se prejudicasse o povo. Portanto, o prefeito tem mais é que trabalhar e acabar com essa mania de querer culpar os outros. Quem é responsável pela cidade de Manaus, prefeito, é você. Você que é responsável pela buraqueira toda que está aí. Você é responsável por nós gastarmos uma fortuna atendendo a atenção básica nas nossas unidades. Nós, através dos nossos sistemas todos, nós ajudamos a prefeitura. Agora na matrícula, você diz que tem uma cidade inteligente. Inteligente são os procedimentos que o Estado tem aí que você utiliza. Então vamos acabar com isso, acabar com essa mania. Assuma a sua responsabilidade, que eu assumo a minha. Vá trabalhar, deixe de viajar, sente um pouquinho aqui, não venha só no meio da rua fazer 2 ou 3 imagens e depois ir embora e deixar aí o Marcos aí. Portanto, aí a resposta do prefeito, do governador José Mello. A gente está monitorando o Facebook do prefeito Arthur, porque ele costuma responder as coisas muito lá pelas redes sociais, né? Então a gente está monitorando com calma. Vamos ver a repercussão política dessa briga em torno do transporte coletivo em Manaus. A gente continua falando de transporte coletivo porque a gente o secretário do SMTU, Aldo Albuquerque, ele anunciou que a faixa azul na zona norte de Manaus vai voltar. Vai haver um monitoramento aí, segundo ele, né? Mas os motoristas que fiquem atentos, e o BNC vai estar de olho aí para saber como é que vai ser essa adaptação de novo. O ano passado teve toda uma polêmica, a prefeitura recuou da decisão de ter uma faixa azul na zona norte por conta dos acidentes, atropelamentos e etc. E aí ele anuncia o retorno dessa faixa azul na zona norte. Vamos mudar de tela para falar rapidinho sobre uma matéria que está vindo já, em relação à troca de farpas entre o presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascarelli, e a presidente em exercício da OAB,
que ela disse que eles trocaram farpas e você vai ver os motivos dessa troca de farpas. Esse desentendimento aconteceu na posse do novo desembargador Ayrton Gentil hoje de manhã. O BNC traz todos os bastidores para você daqui a pouquinho no bncamazonas.com.br. Agora sim, vamos mudar de tela para falar do imediato, do imediato com as notícias de cidades e polícia. A gente tem a informação de que a polícia prendeu um estuprador no bairro da Compensa. O nome dele é Peterson Carlos de Araújo, foi preso pela polícia, está aí as imagens, você confere lá na fanpage do imediato. E a gente termina o resumo de hoje falando de um outro acidente. Pode baixar aqui na tela mesmo, não tem problema não. Olha só, esse acidente aconteceu na zona norte de Manaus. O motorista desse ônibus executivo tentava religar o veículo. Só ele estava no veículo, né? Ele tentava religar o veículo, como a gente costuma dizer, no tranco, né? Só que ele perdeu o controle do veículo e foi parar dentro do buraco, né? Dentro desse grande buraco aí, aqui na zona norte de Manaus. Ele ficou ferido, infelizmente, mas aí a gente traz um alerta aí para manutenção. Quem fiscaliza esses ônibus, né? Prefeitura de Manaus. Então, a gente precisa ver quem é que está fiscalizando aí a manutenção desses veículos. Bem, a gente termina o resumo por aqui. Outras informações a qualquer momento. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.